Muito interessante a sua sistematização e a explicação muito lúcida, né? E a gente fica pensando que no tempo que a gente vive, a gente vê tanto sofrimento gratuito, né? Tanta violência banal, tantas pessoas sofrendo por nada. E quando a gente olha para o sofrimento de Cristo, que é tão cruel, especialmente a cruz, a gente fica pensando, qual o sentido disso, né? Para que tanto isso? Para que tudo isso? Deus não poderia ter resolvido isso de uma maneira mais fácil, né? E aí, pastor? O apóstolo Paulo nos dá uma pista disso, né? Em Gálatas 3,13, ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pregado no madeiro. Havia um objetivo. Eu disse aqui que Cristo morreu não só por nós, mas como nós, né? Ele se colocou no nosso lugar. Agora notem, Gálatas 3,13 nos dá um princípio interessante, não é? Para nortear a nossa vida cristã. Cristo nos livrou da maldição da lei, não dos princípios da lei. Então tem gente que pensa assim, porque Jesus foi pregado na cruz, eu não preciso mais guardar a lei, né? Paulo diz em Romanos 6,15, né? E daí, havemos de pecar, transgredir a lei, porque estamos debaixo da graça? Ele diz assim, megenoito, né? Ideia de louco. Imagina, Jesus já morreu para mostrar que a lei tem que ser cumprida. Então, na cruz, ele nos liberta da maldição dela, não dos seus princípios. A lei é uma moeda de duas faces, né? Com princípios para nos guardar, mas se você transgredir, ela vai então agir, né? Ela vai incidir, como diz no direito, né? Quando você comete o erro, então o direito incide, o Estado usa da força, não é? E essa redenção de Cristo na cruz do Calvário, alguém pode pensar, tudo bem, guarda os seus princípios então, mas por que eu tenho que continuar sofrendo se ele já pagou o preço de todo o sofrimento do pecado por mim? Porque o pastor Charles bem sistematizou, é um processo a salvação. Ali na cruz, ele nos garante a libertação do domínio do pecado, ou seja, do poder do pecado sobre nós, não da presença do pecado. Então, ele já selou a salvação, ele já venceu o poder do pecado. Agora ele precisa, na sua vinda, nos libertar da presença do pecado. Então, a cruz nos ensina esse processo, não é? Liberta da maldição, não do princípio. Liberta do domínio, não da presença, porque é um processo de salvação. Só complementando essa fala do pastor Wanderson, é interessante que a nossa compreensão bíblica, que começa, o plano da salvação, que começa a se desenrolar desde a entrada do pecado, né, nos dá a entender que a cruz não é o final. Muito embora Jesus tenha falado está consumado, mas ali é a conclusão de uma etapa no plano da salvação. Isso é ilustrado pelo santuário, né? Após a morte do Cordeiro, havia outras etapas conduzidas ali pelo sacerdote que precisavam acontecer para que o plano da salvação ele atingisse o seu clímax, né? Para que ele fosse de fato consumado. E essa é uma compreensão, eu penso que quase que exclusiva, né, dos adventistas do sétimo dia, entendendo que existem outras etapas no processo da salvação, a cruz é uma delas, mas existe o processo intercessor de Cristo no santuário e existe a consumação final do reino de Deus, né, o estabelecimento eterno do reino de Deus aqui nessa terra. Estranhamente exclusiva dos adventistas, porque ela é plenamente bíblica, né? Uma evidência disso está no próprio momento em que Cristo morreu, porque os evangelhos relatam que o véu do santuário se rasgou. Bom, o véu era esse utensílio que ficava entre o lugar santo do templo e o lugar santíssimo, que era vedado às pessoas e exclusivamente o sumo sacerdote podia adentrar ali, na presença de Deus, diante da Shekinah, uma vez por ano, no Santíssimo. Então, o rompimento desse véu aponta para a anulação daquele santuário terrestre em Jerusalém e indicava que um santuário maior, conforme nos apresenta o livro de Hebreus, que não foi construído por mãos humanas, agora seria acessado pelo sumo sacerdote Cristo e lá nesse ambiente santíssimo, especialmente após 22 de outubro de 1844, Cristo nos convida além do véu para ir com Ele. Então, o véu se rasga no sacrifício de Cristo para que nós pudéssemos ter acesso ao santuário como sacerdotes que fomos feitos nele e em seu sacrifício, né? Então, isso é uma grande bênção para nós aqui. Nós podemos nos beneficiar desse sacrifício maravilhoso de Cristo, porque o sofrimento dele não foi em vão, né?